Bom, pessoal, nesse momento eu gostaria de chamar a nossa segunda palestrante, que é a professora Natália Esteves, por favor. Professora Natália Esteves. Obrigado aí pelas palmas para a professora. Bom, a professora Natália Esteves, ela é especialista em treinamento desportivo, graduada e licenciada em Educação Física pelo FRJ, coordenadora de nado artístico do Tijuca Tênis Clube e, além disso, é técnica da Seleção Brasileira Adulta de Nado Artístico, tá bom? Vai ministrar uma palestra com o tema Nado Artístico. Boa apresentação, professora. Obrigada. Boa tarde a todos, obrigada, Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui falando de nado com vocês, né? Que eu vivo intensamente, 24 horas por dia. Eu fui atleta de nado desde os meus 9 anos de idade. Cheguei a participar de uma seleção brasileira, depois eu virei técnica. Desde que eu comecei na faculdade, eu era estagiária de nado no Tijuca, onde eu fui atleta também. E me tornei técnica da seleção brasileira, venho construindo um trabalho dentro de desenvolvimento do nado no Tijuca e no Brasil, né? O nado é um esporte que não é um esporte popular, como a natação para todos, né? É um esporte que vive buscando um espaço, ele é um esporte complexo e nos últimos tempos ele tem se tornado mais complexo devido às mudanças na regra e que tem exigido um trabalho um pouco mais específico em cima das técnicas de palmateios, que são muitas coisas que a gente vê já na natação. O nado trabalha muito, mas conforme hoje, com as mudanças que vem acontecendo desde 2024, que não pararam de acontecer ainda, a gente hoje tem que apresentar um caderno de uma ficha técnica antes da competição, antes de cada coreografia. E se você não cumpre aquela ficha técnica, você leva o que chamam de base mark, né, que seria uma penalidade. Em vez de você ter a pontuação total daquele cartão que você apresentou, né, daquele movimento, de cada movimento do cartão, você leva somente o base mark, que é 0,5. Hoje a gente vê híbridas, né, que são os movimentos de perna, valendo 12, 11, 10 pontos. E aí, se você erra 15 graus de um movimento, você passa a ter só meio ponto em vez dos 11 pontos do ponto que valeria a sua híbrida, né? Seu movimento de perna. Então, nós treinadores tivemos que trabalhar mais em cima disso para que os atletas completassem todos esses movimentos declarados no catálogo, né? No card, para que a sua coreografia fosse integralmente validada, você tivesse toda a pontuação que você declarou, né? E claro, como a professora Fernanda estava falando, é uma disputa enorme desde muito pequeno. Então, todos os países, todos os clubes, todos os atletas querem colocar o maior número de dificuldade possível na sua coreografia para que você vença a competição. Né? Hoje em dia a gente viu, inclusive nos Jogos Olímpicos, uma alteração muito grande do ranking, né? Dos países medalhistas. Antigamente você tinha uma hegemonia russa de mais de 20 anos, né? Seguidos de alguns países da Europa brigando ali, a Espanha, a França, brigando pelo segundo colocado. Hoje em dia nós tivemos uma mudança significativa no resultado dos Jogos Olímpicos, do Mundial. Primeiro Mundial com as novas regras, de 11 provas, tiveram 7 campeões mundiais diferentes. Isso, assim, no nado artístico nunca tinha acontecido antes. Então, entrando mais especificamente na palestra, né? Então, assim, a gente precisou trabalhar palmateios para que esses elementos declarados fossem completados, fossem feitos com perfeição, né, porque elas levam uma nota em cima da execução, mas que eles fossem 100% executados completamente para que o cartão fosse validado e a gente estivesse dentro da disputa, né, numa competição, seja ela nacional ou internacional. Então, a gente vai falar um pouquinho de palmateio, os educativos, a aplicação nessa regra, o material controle e o resultado final. Com essa necessidade, né, de
estudar palmateios e maneiras com que os atletas conseguissem completar mais movimentos em menos tempo, e a gente precisou também ter um controle maior em cima disso. Então, a gente identificou que a gente precisava trabalhar mais palmateios, para isso apresentar mais educativos para eles, para que eles cumprissem as regras, e a gente criou um material de controle desse cumprimento dos movimentos do cartão técnico deles, para aí a gente ter o resultado final, que era o nosso esperado. Aí eu falo um pouquinho da importância do palmateio, né? O palmateio ele é exigido desde a iniciação. A gente trabalha primeiro o movimento corporal, né? O posicionamento de corpo, e a gente vai introduzindo gradativamente, de acordo com a complexidade dos palmateios, ele já na iniciação, lá na escolinha. Como a professora Fernanda também falou, essas técnicas bem aprendidas, bem executadas, vai fazer com que durante a carreira do atleta ele vá tendo um melhor desempenho, um melhor domínio do seu corpo, seu ponto de equilíbrio, e aí executando melhor os movimentos. Aí a gente vai falar um pouquinho desses palmateios, né? O palmateio na posição de costas, palmateio na posição de frente, os torpedos, que são os palmateios acima da cabeça, o suporte, que é o palmateio utilizado para que eles fiquem de cabeça para baixo, os atletas fiquem de cabeça para baixo, fazendo os movimentos de sustentações, giros, e as barracudas, que são as elevações rápidas, os movimentos explosivos. Aí um pouquinho mais do organograma que a gente vai falar. E aí uns vídeos apresentando os palmateios, né? E alguns educativos que a gente utiliza para a melhora desse palmateio. A gente está falando aí de uma atleta já adulta, que já tem um domínio da técnica do palmateio. E aí a gente faz diferentes educativos fora e dentro d'água, para que ela tenha uma melhor compreensão, um melhor ganho ali no elástico, né? Um maior ganho de força na execução daquele palmateio. Então ela está com um TheraBand preso num ponto fixo à frente, e ela está executando o movimento que ela vai fazer aqui deitada, né? Deitada aqui, ó, na posição decúbito dorsal. E aí a gente utiliza uma outra técnica ali. Ela está com os pés elevados, com um paninho, um Perfex na mão, que ele desliza sobre o chão para melhorar esse contato no chão e essa força que ela tem que exercer dentro d'água. E aqui é o movimento que ela faz dentro d'água, e ela está utilizando o palmar para melhorar também esse movimento. E aí ela faz a elevação das pernas, são movimentos que ela vai fazer durante a coreografia, né? Ela vai fazer essa técnica de palmateio, que é uma técnica propulsiva, e ela vai se deslocar e vai fazer movimentos de perna. Aqui é a posição de torpedo, de posição de frente, aquele vídeo lá à direita, e a posição de torpedo, o movimento acima da cabeça. Então, primeiro, ela está pisando ali no elástico, executando o movimento de torpedo. Esse movimento é utilizado tanto quando ela está deitada na posição horizontal, quanto na vertical, quando ela tem que fazer giros e tudo mais. Ela utiliza também esse palmateio. Aí a posição de frente, ela executando o palmateio que a gente chama de cavadinha, né? Mais fácil para os alunos entenderem, mas seria um torpedo na posição de frente. O outro não foi. Faltou um vídeo aqui. Não foi. Esse palmateio agora é o suporte, o que a gente usa para as sustentações, e o que a gente mais utiliza, o que eu falei lá na frente, nas posições, nos movimentos, nas híbridas de movimentos de perna, que é onde eles vão sustentar o seu peso fora da água e se manter a altura. E aí a altura vai impactar diretamente na nota, né? Vou apresentar para vocês, existe uma tabela, uma escala de notas, que é onde os atletas vão receber as notas em execução. Aí vai ter os descontos de linha, desvios e tudo mais, mas a nota parte dessa tabela de altura. Então a gente tem que fazer esse quebra-cabeça dessa junção de todos esses
movimentos. Então, o primeiro movimento é com elástico, ela é pisando ali no TheraBand, fazendo o movimento de suporte. O segundo com palmar, e aí ela varia, primeiro as duas pernas flexionadas na superfície, uma perna, depois a outra perna, aumentando a carga dessa sustentação. Aí o palmateio de suporte, fazendo rotações também. Só entrou o último vídeo. Ali no primeiro vídeo ela faz o movimento com elástico, fazendo rotações para um lado e para o outro. São movimentos muito utilizados hoje dentro do nosso cartão técnico, são movimentos com muito valor dentro do cartão, né? Que são movimentos de duas direções. E aí a gente faz esse treinamento com elástico também fora d'água, dentro da musculação, dentro do treinamento deles, para que eles ganhem maior resistência para executar melhor esses movimentos. Apareceu agora. Uma rotação para a direita, volta ao meio para a esquerda. Ali ela faz um movimento de giro em sustentação, sem perda de altura. E aqui o palmateio da barracuda, né, que é um palmateio de impulso com velocidade para fora da piscina. Um movimento da barracuda completo, com elástico também ali no pé. E o próximo, só o final da barracuda, só o empurrão final da barracuda, que é o momento de ganho de altura. E aqui a gente fez um educativo correlacionando a puxada. O vídeo não vai passar. Mas ela faz uma puxada de uma abraçada de natação e depois ela inverte a posição e faz a puxada da barracuda, fazendo essa correlação com a natação e o nado artístico. Aqui ela faz primeiro uma barracuda também utilizando o palmar, né? Para quem não sabe, esse é o movimento da barracuda. E aqui uma barracuda sem a utilização do material. Então, a aplicabilidade de todas essas técnicas, esses palmateios, esses educativos, dentro da coreografia, né? Do que a gente vai ser avaliado lá na competição. Então, a importância de a gente ter esse trabalho técnico, da melhora desse palmateio, do alinhamento, do ganho da força, da técnica correta, para que dentro da coreografia eles completem tudo o que foi proposto, para que eles tenham a nota maior de dificuldade, né? Como se fosse na ginástica artística, você tem uma nota de partida. No nado artístico, você tem o que chamam coach card, né? O seu cartão técnico com aquele valor que você pode ter total, se você completar todos os movimentos, ou então ele vai reduzindo a cada falha do seu movimento. Essa é a tabela que eu falei, que é a tabela de altura. Então, os juízes partem dessa tabela para dar as notas nas coreografias, nas figuras, dependendo da competição, dependendo da categoria. Então, a partir dessa tabela que são dadas as notas. Então, ali a primeira é a posição de vertical dupla, que é uma posição de cabeça para baixo com as duas pernas elevadas. Embaixo são as posições fora do eixo, né, que sai uma perna do eixo, ou que sai lateral, né, que eles chamam de unbalance. Ou uma perna para trás e uma perna para frente. Lá em cima à direita são os valores dessas alturas de uma perna só. E embaixo a posição de abertura também, aqui na lateral, também os diferentes ângulos de abertura, as diferentes notas que são dadas para esses movimentos. Então, assim, além deles completarem todos os movimentos, eles precisam fazer todos esses com plástica, com altura, com alinhamento, e eles são avaliados em cima dessas tabelas de altura. Então, essa tabela foi a tabela que nós da seleção confeccionamos para o controle se eles estavam completando ou não os movimentos propostos para eles no cartão técnico. Então, depois que a gente
passou pelo momento de construção de toda a coreografia, né? A gente tinha finalizado a coreografia e a gente começou o que a gente chama de a passagem dos inteiros, né? Passar toda a coreografia e ia fazer uma análise em cima dessa coreografia. Então, cada quadradinho desse, né? Cada campinho dessa tabela, ele tem elemento 1, elemento 2, elemento 3. Aqui, cada elemento desse aqui é um elemento dentro do cartão técnico daquela coreografia. Então, esse cartão técnico é de dueto misto, equipe técnica, que eles têm 9 elementos. Dentro desses 9 elementos, tinham elementos técnicos que aí são iguais para todas as equipes. Todo mundo faz o mesmo elemento técnico. E as híbridas livres, que são esses movimentos que a gente tem que ter 100% de certeza que eles vão completar para que eles tenham esse ponto. E além das coreografias de equipe, tem acrobacias. Então, cada vez que eles passavam essas coreografias, a gente fazia uma tabela dessa. A gente preenchia uma tabela dessa que indicava se ele completou ou se ele não completou. Então, se todos os códigos que foram propostos para eles foram cumpridos, e aí a gente botava lá sim ou não, e uma nota de altura, que é de acordo com essa tabela de altura, que é parâmetro para o nosso julgamento. Então, todas as passagens a gente tinha o controle, se eles completaram ou não cada movimento e qual era a nota que eles atingiam dentro da tabela de altura. Nessa análise, a gente usou única e exclusivamente a altura. Então, no final de cada semana, a gente pegava todas essas tabelas, analisava novamente todos os vídeos para ter o controle de quantas vezes eles fizeram, quantas vezes eles completaram, quantas vezes eles quase completaram, e fazer essa análise para ter uma intervenção mais incisiva sobre alguma alteração, alguma coisa que a gente tinha que mudar ali no treinamento para que eles completassem 100% o cartão deles. Então, objetivos desse controle: detectar a execução ou não dos movimentos, acompanhar a evolução da altura, né, porque é diretamente ligada à nota que eles vão receber na competição, e analisar a necessidade de uma adaptação ou alguma troca de movimento, melhor visualização dos técnicos e dos atletas, porque é muito importante que seu atleta participe do treinamento, que ele esteja ciente do que está sendo feito, de que ele esteja ciente do que ele está completando ou não, até para que ele entenda melhor essa necessidade de mudança, porque, como eu comecei falando, o atleta ele quer cada vez mais dificuldade para que ele tenha mais pontuação, para que ele chegue mais competitivo. Mas ele precisa entender que aquilo ele não está completando. Se ele não está completando, ele, em vez de ter a pontuação total, ele vai ter meio. Então, de repente, em vez de ele ter 8, é melhor ele ter 7 do que ele ter meio. Então, ele precisa estar ativo nesse processo para que ele compreenda isso. O objetivo de chegar àquela competição com o menor índice de falha possível, se possível, nenhuma falha. Então, o acompanhamento que a gente fazia, eles faziam cada rotina, né? Uma competição completa com todas as rotinas, são 11 rotinas. Solo feminino, solo masculino, técnico, livre, dueto feminino, dueto masculino, dueto misto, né? Dueto feminino, dueto misto. E são 3 rotinas de equipe, tec, livre e acrobática. Então, são 11 coreografias. E eles faziam, em média, de 6 a 8 vezes e a coreografia inteira de cada rotina. A gente chegava no final da semana, a gente analisava as tabelas e aí fazia a média de nota dada pelos técnicos comparados com as avaliações periódicas que eles tinham com os juízes. E a gente fazia a análise da técnica necessária que a gente tinha que alterar nessa rotina. Então, a gente fazia a tabulação dos dados das tabelas, né? As notas de altura, a análise da execução, as trocas necessárias, a diminuição do mês de marca e o aumento da nota, ou diminuição das penalidades, né? E aí, a gente passou por 3 avaliações com juízes
E aí, na primeira avaliação, a gente, de 7 elementos, a gente estava com 5 penalidades, o que é muito alto. Já na segunda avaliação, a gente passou para 3 penalidades, o que já melhorou, mas ainda continua muito alto. Na última, a gente teve somente uma penalidade, o que, dentro das estatísticas, é dentro da normalidade. As notas de altura, a gente começou com uma nota 6, aí uma média de 3 semanas, a gente foi ali para um 7, 6,5, 7, 7. A gente chegou perto da competição com uma altura de 7,5, 8. Então, analisando esse acompanhamento, a melhor visualização dos pontos de necessidade de atenção, e tanto para a parte técnica quanto para os atletas, atletas mais conscientes e participativos do processo, que eles faziam análise e preenchimento da tabela. Muitas vezes a gente fazia, outras vezes a gente fazia com eles junto, vendo o vídeo, para que eles estejam mais atentos do que eles precisam fazer, do que eles estão fazendo, que eles tenham essa noção do que eles acham que eles estão fazendo, do que eles realmente estão fazendo. Trocas mais assertivas, foi o que eu falei. É melhor você ter 7 do que você ter meio. Né? Você quer cada vez mais, mas é melhor você entrar com uma pontuação que você tenha certeza de que você vai completar. Maior consciência, né, do que esperar da competição, né? Até porque quando você chega na competição, você recebe um dia antes, né, o grau de dificuldade de que os outros países estão. Então, você precisa ter essa noção do que você consegue fazer, de como você está dentro da competição e por que você não conseguiu aumentar mais. Não adianta você aumentar mais se você não vai completar aquele movimento. E um desempenho dentro do esperado, né? A gente já vai para a competição tendo consciência do que você vai encontrar. Então, uma análise simples, tabelas simples para análise de visualização rápida e correta dos atletas, facilita o entendimento, facilita com que eles compreendam isso e te ajudem no processo também, façam parte do processo, aumenta esse controle, facilita uma intervenção mais precisa e mais assertiva do que você tem que fazer de troca, causa um impacto positivo que a gente chegou na competição e tivemos resultados super positivos. Mais de 50% das coreografias não tomaram nenhuma penalidade, conseguiram chegar ao objetivo, que é não ter nenhum base mark, né? Que hoje tem sido mais do que uma comemoração dos atletas de se eles conquistaram ou não a medalha, né? De nadar sem o base mark, né? Que é o temido hoje em dia dos atletas de nado, né? O nado, como eu falei antes, ele é um esporte muito complexo. Ele teve essa alteração nas regras para que ele fosse menos subjetivo, né? Porque antes ele era muito mais analisado. Ele tinha nota de execução, mas ele era muito mais analisado pela plástica, pela performance artística que o atleta desempenhava, né? De acordo com aquela música, com aquela coreografia, com movimentos que se encaixassem mais naquela música. Hoje, além dessa questão artística, plástica, ele tem essa questão técnica muito mais forte, né? Você via atletas que não tinham tanta qualidade física, técnica, mas que eles colocavam mais movimentos dentro desse cartão técnico e eles tinham resultados muito melhores do que os atletas que às vezes tinham uma qualidade técnica e executavam os movimentos melhores. Então, assim, a gente está num processo de equilíbrio, né, da valorização, mas novamente da impressão artística, né? Mas essas mudanças foram necessárias para que o esporte continuasse sendo visto como um esporte e não como uma dança, como um movimento
artístico. Então, precisou-se fazer essas alterações para que ele se mantivesse dentro dos Jogos Olímpicos, que ele se encaixasse dentro de uma categoria de esportes artísticos, como a ginástica artística, como a ginástica rítmica, como a patinação artística, mas ele está nesse viés de melhora na questão da subjetividade, para que ele seja menos subjetivo, mais assertivo nas suas escolhas. Então, assim, eu participei do último mundial de esportes, dos 2 últimos mundiais de esportes aquáticos com as regras novas. Posso dizer para vocês que nunca participei de uma competição tão tensa quanto foi o Mundial de 2023, porque era a primeira competição com as regras novas. A gente teve campeões mundiais totalmente inesperados e imprevisíveis. Os atletas não se desejavam nem boa sorte mais, eles desejavam que você não levasse o base mark, que era a penalidade. Então, assim, uma competição muito tensa em todos os aspectos técnico e do atleta, porque o erro de um código declarado, você perde toda aquela pontuação. E uma pontuação pode ser 10 pontos, e isso faz uma diferença de você pode sair de primeiro para 15º lugar. Então, assim, a gente teve o Brasil conseguindo voltar ao pódio, né, no Campeonato Pan-Americano, depois de 12 anos, a gente conseguiu conquistar a medalha pan-americana de bronze, mas ele ficou fora da vaga olímpica por um movimento que o atleta não completou 15 graus do movimento. Então, assim, muito, muito bom, mas pode ser muito ruim também, toda essa mudança, que ainda está em processo. A gente teve um curso agora, no final de semana, de outras adaptações da regra, mas com esse intuito de que tenha um equilíbrio maior entre a técnica e a parte de interpretação, a parte artística, a parte coreográfica, mas como toda mudança tem os seus dois lados. E a gente ainda está nesse processo de equilíbrio, de ajuste, e para encontrar um meio termo para que a técnica seja valorizada, mas que também a coreografia, a performance seja levada em consideração. Bom, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Obrigado, professora Natália Esteves. Obrigada. Pela palestra.